E só que eu vendo os vídeos assim, e vendo o oleiro fazendo e desmanchando, e quantas vezes, né? E vai. Eu fiquei imaginando assim, nossa, se barro sentisse dor, né? Porque como ele é amassado, como ele é desfeito, e como é refeito, como é quebrado e feito de novo, né? E às vezes dói para nós, não dói? Alguém aqui gosta de ser corrigido? Ninguém gosta, né? Os pais, quando corrigem os filhos, claro que tem aqueles que vão ficar quietinhos e falar, tudo bem, pai, eu estou errado, eu vou mudar. Mas a reação normal é ficar bravo e não aceitar a correção, eu não quero assim, não é verdade? E nós somos assim também, né? Dói tanto ser quebrado. Eu não ia contar, mas eu vou partilhar, porque se alguém tiver a mesma situação, né, que sirva de testemunho. Eu sou apaixonada pelo meu pai, apaixonada. Mas ele tem um defeitinho que endurece um pouco o meu coração, né? O meu pai, ele adora a cervejinha dele e ele tem o costume de ir no bar. E quando ele chega do bar, ele é o dono da razão. Não discorde dele porque ele está certo e ponto. E eu sou igual a ele, assim, no temperamento. Eu não aceito, se está errado eu vou falar, eu não gostei eu vou falar. E assim, muitas vezes as discussões surgiram porque eu quis bater de frente com ele, sabendo que não adiantava, né? Ele estava certo, não podia falar nada. E muitas vezes eu não é assim, e aí não adiantava porque ele falava a noite inteira a mesma coisa, né? E não parava. E aquilo gerava marcas horríveis em mim, até que um dia Deus pegou e falou assim, não adianta, é você que vai ter que fazer diferente. E aí eu falei assim, então tá bom, porque eu sou apaixonada por ele, quando ele chega do bar, eu endureço o meu coração. E Deus falou assim, você vai ter que amar ele desse jeito. Eu falei, então tá bom, né? E eu comecei a me exercitar, e foi assim, uma bênção. Sabe, ele chegava, a gente não estava falando nada com nada, ele falava, essa louça vai ficar aí sem lavar? Se fosse assim, você falava, eu não vou lavar, não é hora, eu não vou lavar a louça. Não, então tá bom, pai, você quer que eu lave a louça? Eu vou lavar. E era tudo uma paz, né? Porque eu fazia o que ele queria, a gente não brigava, estava tudo certo. Não discordava, tudo que ele falava, eu falava amém. Só que o vaso foi sendo formado e eu estava ficando até bonitinha. Mas teve uma hora que eu entortei. Eu entortei feio. Eu esqueci que eu tinha que amar ele daquele jeito, né? Eu voltei atrás totalmente. E não faz muito tempo, foi no mês passado, eu acho. Ele chegou e ele me disse uma coisa e eu discordei dele. Mas assim, não porque era de propósito eu discordar, mas porque eu descuidei. E aí eu, com o meu temperamento todo bravo, né? Eu discordei dele e ele brigou comigo, mandou eu ficar quieta, que ele não queria mais escutar o que eu estava falando. E aquilo, nossa, que dor para desfazer esse vaso, né? E eu fui para o meu quarto assim, e eu fiquei assim inconsolável. Meu Deus, como doía. Por que ele falou desse jeito comigo, né? E que noite horrível que eu tive. E no outro dia, eu vim no sacrário aqui, né? E aí eu comecei a orar. E eu sabia que era eu que tinha que ficar quieta, porque é o meu jeito que eu falo assim de ser brava. Eu não consigo discordar dele sendo doce. Eu sou brava, não é assim, né? Eu quero também impor a minha opinião. E eu sabia que eu tinha que mudar isso. E eu triste, falei, Deus, não tem jeito. Eu tentei, mas não deu certo. Eu caí, não vai resolver. E aí, aqui no sacrário, Deus falou para mim, volta aonde você caiu. E aí, o que Deus teve que fazer comigo? Me desmanchar inteirinha. E agora ele começou de novo o processo. Eu já tive algumas experiências de ser diferente nessa situação. Tenho conseguido, não é fácil mesmo, né? Mas eu tenho conseguido. E talvez amanhã eu caia de novo, né? Talvez amanhã a rachadura seja ainda mais feia. Mas Deus vai me desfazer e me fazer de novo. Né? Isso assim é é a minha vida, mas pensa na vida de vocês. Talvez assim a gente está lutando, né, para ficar firme e não cair naquele pecado. A gente sabe a vontade de Deus. Às vezes a gente está tentando ali crescer, sabe? Não, eu vou mudar, eu vou ser diferente, e de repente a gente cai.
Ou então aquela situação que vem, nos enche de marcas, nos enche de feridas, e Deus vem e faz de novo, né? Então, assim, o que eu queria que ficasse gravado no coração de vocês: nós nascemos para ser vaso, não importa, né, o que aconteça, não importa, mas depende de nós, né? Um monte de gente levantou a mão quando eu perguntei quem queria ser diferente esse ano, né? Nós sabemos qual é a vontade de Deus. A gente finge que não sabe, né? A gente se desliga, né? Como assim, se eu não tivesse escutado o que era para Deus fazer, o que Deus queria que eu fizesse, e vai vivendo de qualquer jeito, né? Vai entortando aqui, entortando ali. Mas se a gente abrir o coração, Deus desmancha e faz de novo, ainda que doa, né? Porque vai doer um pouco, né? Ninguém gosta de ser corrigido, de ser reformado, mas é para o nosso bem, é porque Deus quer o melhor para nós, né? Abre comigo lá em Jeremias, de 1 a 6. E antes de ler, né, eu vou partilhar mais uma coisa com vocês. E, meus irmãos, Deus, Ele não se importa. Se nenhum dia Ele tiver que nos desmanchar 7, 8, 9 vezes, Ele não se importa. Ele não cansa. Ele quer te ver um vaso novo, um vaso perfeito para receber o Espírito Santo dele. E nesse final de semana, há um tempo atrás, Deus tinha me tratado comigo como eu deveria agir em determinada situação. E tá, Ele tratou, tá, as coisas foram passando. E quando chegou a situação, adivinha o que eu fiz? Tudo errado. Era como se Deus não tivesse me falado nada. Fiz tudo o contrário. E que dor. E que dor. Deus teve que me desfazer e me refazer de novo, me ensinar de novo, me lembrar que Ele já tinha me falado, né? Ele teve que curar as minhas feridas. E a gente vive assim todos os dias. A nossa conversão é para sempre, né? A Ziza não está pronta, o Ricardo não está pronto, então, misericórdia, né? Todos os dias nós vamos ter que nos converter, cada dia melhorando um pouquinho, né? Cada dia o vaso vai ficando maior, vai ficando mais bonitinho, né? Mais ajeitadinho. Então vamos ler lá comigo. Jeremias 18, 1. Palavra que Javé dirigiu a Jeremias: levante-se e desça até a casa do oleiro. Aí eu comunicarei minha palavra a você. Desci até a casa do oleiro e o encontrei fazendo um objeto no torno. O objeto que estava fazendo se deformou, mas ele aproveitou o barro e fez outro objeto, conforme lhe pareceu melhor. Então veio a mim a palavra de Javé: por acaso, será que não posso fazer com vocês, ó casa de Israel, da mesma forma como agiu esse oleiro? Oráculo de Javé: como barro nas mãos do oleiro, assim estão vocês em minhas mãos, ó casa de Israel. O que aconteceu com o objeto? Se deformou. O que acontece com a gente toda hora, todo dia, a gente se deforma. Pelas situações, por nossos pecados, por nossas limitações. E o que o oleiro fez? Ele reaproveitou o barro. Claro, né, gente? Não é de se jogar fora. Somos 8 que dá para fazer vaso, né? Deus dá um super valor para isso. Ele desmanchou, né? Reaproveitou o barro. E o que ele fez? Outro objeto, conforme lhe pareceu melhor. Conforme lhe pareceu melhor. Essa é a nossa vida, né? Se nós aceitarmos, né? Se eu falar, Senhor, eu quero ser um vaso novo, ainda que todos os dias o Senhor tenha que começar de novo, só depende de nós, não é? Se eu quiser, Ele vai fazer isso quantas vezes for preciso, né? Possível é sempre para Ele, né? Mas quantas vezes for preciso. Se deformou, Ele desmancha e faz outro conforme lhe parece melhor. Amém? E, às vezes, vocês estão aqui hoje e os vasos não são vocês.
Talvez o vaso que vocês estão representando seja a casa de vocês, a família. E eu falo família, né? Porque assim, a palavra de Deus, e pensando na minha casa, né? A palavra de Deus fala que basta um crer para que todo o resto seja salvo. Então, se você é o único que crê na tua casa, a tua casa toda é um vaso nas mãos de Deus por causa de você, certo? E não importa quantas vezes o Senhor tenha que refazer a nossa casa, o nosso casamento, as coisas no nosso serviço, desde que nós queiramos lutar e melhorar a cada dia. Nós só vamos ser melhor se nós quisermos. Eu só vou ser segundo o coração de Deus se eu quiser. Claro que não vão ser pelas minhas forças, vai ser por Ele, pelo Espírito Santo. Mas se eu não quiser, não tem jeito. E é por isso que eu perguntei quem quer ser melhor esse ano. Porque hoje é a terceira semana do ano, não é? Tá no comecinho ainda. Dá tempo, não dá? De ter um ano muito melhor? De ser um vaso muito melhor? Dá muito tempo, não dá? E é de agora para o resto da vida, né? E a gente vai cantar um louvor. E eu queria assim que vocês pensassem nisso, né? Tem um louvor que fala assim, que diante de Deus tudo em nós se revela. Eu não sei o que está no coração de vocês. Talvez algo que aconteceu lá na infância, que traz marcas até hoje, que nos dói até hoje e que Deus quer mudar. Talvez é algo que a gente não se convenceu ainda que é errado, porque eu demorei para entender que eu precisava ser dócil como Jesus é dócil, ser paciente como Ele é paciente, né? Às vezes a gente não se convenceu disso ainda. Então, hoje é a noite do Espírito Santo nos convencer, né? Só depende de nós. E diante de Deus, tudo em nós se revela. Então, não precisamos ter máscaras. Não adianta ter máscaras. Não adianta fingir que está tudo bem. Não adianta fingir que nada te incomoda, que nada em você precisa mudar. Não adianta, porque tudo se revela diante de Deus. E aproveitando que tudo se revela, vamos aproveitar da misericórdia dEle, aproveitar desse amor sem fim que quer nos transformar a cada dia. Amém?